Fala pessoal, hoje nós vamos estudar o assunto Introdução à Olericultura. Não temos a pretensão de esgotar este assunto, mas dar uma pincelada em alguns termos, alguns pontos que são fundamentais aí para que a gente entenda qual é a importância da olericultura dentro de um curso de agronomia e dentro da agricultura do Brasil, por que não? Então vamos lá, nessa primeira parte nós vamos ver aí o significado de horticultura, também o que significa olericultura. Vamos ver que a FAO ela traz um significado também para as hortaliças. Vamos estudar um pouquinho sobre a importância econômica e social da produção de hortaliças, da olericultura, e também vamos ver que esse grupo de plantas tem uma importância alimentar muito grande para os seres humanos, para os seres vivos de uma forma geral. Então vamos lá, o que significa horticultura? Então, horticultura, por definição, é a parte da agricultura que trata da exploração econômica de alguns grupos de plantas. Ela é dividida em 6 ramos que são considerados principais. Então, a floricultura, que trabalha com a parte de flores. Também tem a fruticultura, que trabalha aí com todas as técnicas, tudo aquilo que envolve a produção de frutas. Silvicultura, que trabalha com árvores de uma forma geral. A arquitetura paisagista, que muitas vezes envolve aí parte da floricultura, às vezes fruticultura, silvicultura também. Plantas medicinais e, por fim, aí a olericultura, que trabalha com a parte de hortaliças. E o que significa olericultura? Então veja, a olericultura, por definição, é um termo técnico-científico muito utilizado no meio agronômico. Ela é derivada do latim, formada por duas palavras, aí, oleres, que significa hortaliça, e colere, que significa cultivo. Então, refere-se à ciência aplicada, bem como ao estudo da agrotecnologia de produção das hortaliças. Então, vamos lá, olericultura, aqui do latim, nada mais significa do que produção, cultivo de hortaliças. Então, tudo aquilo, toda a parte de agrotecnologia que envolve a produção desse grupo de plantas, ele está inserido dentro da olericultura. Então, produção de mudas, produção tecnificada de mudas, produção em ambiente protegido, onde a gente utiliza sistemas de tutoramento, aqui, por exemplo, para cucurbitaceias, melancia, melão, também sistemas de poda, sistemas de tutoramento para tomate, ou seja, preparo de solo, cobertura de solo, tudo isso a gente estuda dentro da olericultura. Então, toda a agrotecnologia que envolve a produção de hortaliças está inserida dentro da olericultura. E o que significa hortaliça? Então, vejam, a FAO, ONU, ela traz uma definição muito ampla daquilo que pode ser considerado, daquilo que é uma definição para as hortaliças. Então, olha lá, são plantas anuais, bienais ou perenes, cultivadas em campo ou sob abrigo, cultivo protegido, e que são utilizadas quase que exclusivamente como alimento. Prestem atenção nisso, inclui-se nesse grupo plantas classificadas como cereais ou da família das leguminosas, grãos e olvagens, cujos produtos são colhidos em estado verde, tenros ou imaturos, ou seja, milho verde, feijão verde, podem ser consideradas hortaliças. Também inclui-se nesse grupo os melões e melancias, que muitas vezes são estudados em disciplinas de fruticultura, mas pelo comportamento hortícola do cultivo e por serem cultivos temporais, como as demais hortaliças, elas podem perfeitamente ser utilizadas. Elas são, na verdade, consideradas hortaliças. Então, algumas hortaliças são utilizadas unicamente como temperos ou condimentos devido ao seu aroma e sabor. Então, essa aí é a definição da FAO, da ONU, para as hortaliças de uma forma geral. Então, esse grupo de plantas possui uma importância econômica e social muito grande. Existe um anuário agrícola que é produzido, elaborado no Brasil a cada 2 anos, pela ABSISEM, Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas. Eu tive acesso ao anuário de 2019, eu não sei se eles já lançaram, acho que em 2021 eles devem lançar outro.
onde eles abordam somente hortaliças e frutas, né? Trazem dados econômicos, informações muito interessantes, né? Nos ajudam a ter uma ideia do quanto de empregabilidade, o quanto de recurso financeiro é movimentado, né? Pelas hortaliças de uma forma geral. Então, alguns resultados, né, que esse anuário de 2019 trouxeram, esses dados são referentes ao ano de 2018. São esses aqui, ó. Cultivo de hortaliças empregou em torno de 7 milhões de pessoas no Brasil no ano de 2018. Então, vejam, emprega uma grande quantidade de pessoas no campo, né? Tanto no campo quanto na cidade. Cada 10 hectares, cerca de 25 pessoas estavam empregadas. Então, em torno de 2,5 pessoas empregadas em média aí por hectare. Né? Obviamente que há hortaliças que empregam, têm uma empregabilidade muito maior, né? Por exemplo, o cultivo de tomate. O tomate dá muito mais trabalho para produzir, por exemplo, do que cenoura, do que alface. Né? Então, acaba empregando mais pessoas. São dados médios. Né? Movimentou mais de 60 bilhões de reais por ano, no ano. Só nos ceasas espalhados pelo Brasil movimentou em torno de 27 bilhões de reais. Possibilita colheitas de 30 a 80 toneladas por hectare em média. Obviamente que isso varia também de cultura para cultura. Há cultivos de tomate, né, mais tecnificados que chegam a produzir aí 220, 230 toneladas por hectare. É uma produção muito alta. Né? Isso é interessante porque quanto maior a eficiência produtiva, menos área você precisa para alimentar uma população, para alimentar um povo. Né? Então, quanto mais se investe em tecnologia, menos danos a gente acaba promovendo ao meio ambiente. Né? Isso está muito em evidência hoje no mundo inteiro. Nessas duas tabelas aqui, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que as frutas e hortaliças elas estão meio misturadas, mas é só para exemplificar, trazer alguns dados de algumas hortaliças. Eu destaquei duas nessa primeira tabela, o tomate, que em 2018 teve de área colhida em torno de 64.500 hectares. Foram cerca de 157 mil produtores, o que dá uma média de 0,4 hectares para cada produtor. Obviamente que isso muda muito, né? Tem produtores que são mais tecnificados, que têm um pouco mais de recurso financeiro, plantam um pouco mais. Outros já plantam um pouquinho menos, né? Às vezes plantam meio hectare não, 0,1 hectare, 0,2 hectares, que dá muito trabalho também, né? Em se tratando de tomate. Mas olha, a produção é em torno de 4 milhões e meio de toneladas produzidas no Brasil no ano de 2018. A cenoura, né? Foram 14 mil, quase 15 mil hectares de área colhida, um pouco mais de 5.500 produtores, que dá aí uma área média de 2,6 hectares por produtor. Produção em torno de 756 mil, quase 757 mil toneladas. Nessa outra tabela aqui, ela mostra o incremento, né, em quase 10 anos aí de produção. A gente vê o milho verde, por exemplo, no ano de 2006 eram produzidos em torno de 281 mil toneladas. Vejam um salto de produção que teve no ano de 2017. Né? Quase 5 milhões de toneladas foram produzidas. A alface, por exemplo, né? Em termos comparativos, enquanto essa aqui aumentou aí 20 vezes, a alface aumentou, quase que dobrou, né? Mas a gente vê que houve um incremento de produção em quase todas as culturas, né? Com exceção aqui, né? Pegar o chuchu, que é um pouco menos, mas de uma forma geral aumentou muito. Por que isso? Porque é uma mudança de hábito alimentar que vem sendo observado, né? Nesses últimos anos, principalmente nessa última década. Né? Então, muitas pessoas têm migrado as suas preferências alimentares, por exemplo, para o vegetarianismo, para o veganismo. Então, elas acabam consumindo mais hortaliças em detrimento de outros alimentos, né? Justamente pela questão da importância alimentar que esse grupo de plantas tem, porque elas fornecem uma grande quantidade de sais minerais e de vitaminas. Muitos desses alimentos eles se comportam até de forma nutracêutica. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que isso significa.
Então vamos lá, a importância alimentar. Nós vemos, por exemplo, aqui na pirâmide alimentar, que as hortaliças estão aqui na base da pirâmide, né? Coladinha aqui junto com as frutas. Né? E elas são importantes, né? Justamente pelo que eu falei, pela questão de suprir a necessidade de vitamina e de sais minerais dos organismos de uma forma geral, não só dos seres humanos, mas dos animais também. Então, diversos experimentos conduzidos por cientistas de todas as partes do mundo mostram a necessidade que o homem tem por vitaminas e sais minerais. Então, não são as vitaminas e os minerais propriamente alimentos, mas sim a fonte reguladora de todo o organismo. Os resultados obtidos rotineiramente em análise de materiais vegetais mostram que as hortaliças são fontes desses elementos e algumas das principais fontes desses elementos, né, juntamente com as frutas. As hortaliças, além de serem ricas em vitaminas e minerais, podem apresentar propriedades medicinais, sendo muitas delas atualmente chamadas de nutracêuticas. Então, um nutracêutico foi definido como qualquer substância que pode ser considerada um alimento ou parte de um alimento, que fornece benefícios médicos ou de saúde, incluindo a prevenção de tratamento de doenças. Então, ou seja, ela não fornece só vitaminas e sais minerais, mas muitas vezes ela pode prevenir, por exemplo, o acontecimento de uma doença. Se a gente pegar, por exemplo, o tomate, né? O tomate possui substâncias que ajudam a prevenir contra o câncer. Câncer de próstata, câncer de intestino, por exemplo. Né? Então, as hortaliças elas têm esse potencial juntamente com as frutas. Vamos ver aqui a alface, né? Alguns exemplos. Né? A alface é rica em sais minerais e vitaminas A, B, C, D e E. E é considerada também ótimo calmante. Então tá aqui, ó, 6 representantes aí, 6 grupos de alface. Né? Tem a alface americana, muito utilizada em sanduíche. A alface lisa era muito consumida no Brasil. Hoje ela é preterida, né, em comparação com a alface crespa. Hoje o consumo é maior da alface crespa. A alface roxa é muito utilizada para ornamentação de pratos, né? É muito atrativa. Possui antocianina nas suas folhas. A alface romana não é para o mercado brasileiro, não agradou muito. Essa alface mimosa aqui, ela é bem interessante, né? Porque ela demora um pouco mais para pendoar. As folhas dela preservam a qualidade mesmo depois que ela inicia o processo de pendoamento, né? Ela fica menos amarga, né? Então ela consegue preservar um pouco mais a qualidade. Em locais de temperatura um pouco mais alta, mais elevada. Pimentão, rico em vitamina C, possui ótimas qualidades diuréticas. Repolho, rico em vitaminas A, B e C, ótima fonte de ferro, cálcio e de fósforo também. E está lá o tomate, né, que é um ótimo fornecedor ao organismo de vitamina C e do complexo B. É aconselhado no tratamento de artríticos e diúricos também. Então aqui foram só alguns exemplos, né, de algumas hortaliças, algumas das principais hortaliças que são consumidas aí pelas pessoas no Brasil, né? E dizer que não é só uma questão de sabor, não é só incrementar, não é só uma questão de preferência alimentar, mas de dizer também que todas essas hortaliças, elas possuem propriedades que vão muito além além do sabor, né? Elas possuem vitaminas, elas possuem propriedades que ajudam as pessoas a ter uma vida melhor, né? Ter uma condição de vida, uma condição de saúde melhor. Nós chegamos aqui ao final da parte 1. Né? Se você tiver com disponibilidade de tempo, já clica aí e assiste a parte 2 dessa aula, né? Desse assunto. É isso aí, nos vemos até já.